Olá, estamos começando mais um Viva Saúde. E olha só, o tema de hoje é muito importante, de grande importância, que só pelo nome assusta: esclerose múltipla. Você tem dúvidas? Vamos sanar todas as suas dúvidas aqui hoje com ela, com a nossa convidada especial, a doutora Bianca Etelvina, que também é coordenadora do Centro de Referência de Esclerose Múltipla do nosso estágio. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, com toda certeza. Primeiro de tudo, o nome assusta, né, doutora? Esclerose múltipla. Muitas dúvidas ao redor desse nome. Explica pra gente o que significa, o que é a esclerose múltipla, sintomatologia, tratamento, progressão, por favor. Sim, com certeza o nome não é um nome favorável, Verdade. né? Não é nada salutar receber um diagnóstico com a terminologia desse. Mas esclerose múltipla é uma doença neurológica, inflamatória, autoimune, ou seja, causada pelo nosso próprio sistema de defesa. Ela é desmielinizante, ou seja, ela destrói a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É como se fosse um envoltório da célula nervosa. Esse envoltório, ele ajuda a facilitar a condução do estímulo nervoso, que são as informações: dar um passo, abrir o olho, urinar. Então, essas informações, elas são conduzidas de forma adequada e de forma rápida pela mielina na célula nervosa. Então, a esclerose múltipla, ela tem uma lesão dessa mielina, né? Esta lesão é desencadeada exatamente pelas células do nosso sistema de defesa. Ela é degenerativa, crônica e acomete exclusivamente o sistema nervoso central. Apesar de ter esse termo múltiplo, ele é múltiplo de várias lesões dentro do sistema nervoso central em várias áreas. Dentro do cérebro, dentro da medula, não fora do sistema nervoso. Doutora, como é autoimune, não tem cura, mas com o diagnóstico precoce, diminui a progressão, né? Sim, com certeza. É mistério que a gente faça o diagnóstico precoce da doença, faça uma busca ativa desses pacientes para que se institui um tratamento rápido, adequado, individualizado para cada paciente de forma precoce, para que nós possamos impedir a progressão da doença, o surgimento de novos sintomas, que a gente possa de fato impactar na qualidade de vida dessas pessoas e no prognóstico dessas pessoas. Nessa questão do diagnóstico precoce, quais são os exames feitos? Explica, por favor. Para o diagnóstico da esclerose múltipla, nós precisamos de alguns pilares, né? O primeiro é que é essencial que o paciente tenha uma história típica da doença e um exame físico típico da doença, já que ela pode ser parecida com outras doenças, não só neurológicas, como de outras áreas da medicina, né? Como o lúpus, por exemplo, certo? Além disso, precisa que tenha uma ressonância magnética do crânio e da coluna, que possuam lesões típicas da doença. E em alguns momentos, em alguns pacientes, é necessário que a gente lance mão da coleta do líquor, que é aquele líquido que passa na nossa coluna, né? Que é bem conhecido mais da população, que é o exame que se faz para ver meningite e encefalites, né? Que são doenças infecciosas. Mas a esclerose múltipla, por ser uma doença inflamatória, também pode ser realizada a coleta de líquor para análise desse líquor. Quais são os desafios enfrentados por pacientes com a esclerose múltipla? A primeira coisa é a questão do termo da doença, né? Acaba impactando muito na convivência social, né? Na convivência no trabalho. Muitos pacientes acabam escondendo que tem a doença, né? Primeiro por conta do nome, ser assustador, como você mesmo disse, né? A outra questão é porque alguns colegas de trabalho, familiares, amigos de faculdade, de escola, né, acabam tratando a pessoa muitas vezes ou como uma coitadinha e penalizando, ou deixam de valorizar alguns sintomas, né, e atribuem como uma preguiça,
estando se valendo da doença, né, para não fazer determinadas atividades ou para trabalhar menos tempo, né? Até porque na esclerose múltipla tem alguns sintomas que são invisíveis aos olhos das pessoas em geral e que impactam muito na dinâmica da pessoa ao longo de suas atividades no dia, né? Então, isso dificulta bastante, são alguns desafios. Os outros desafios que nós enfrentamos é a questão de ainda não termos todos os medicamentos no protocolo do Ministério da Saúde, né? Os medicamentos são de alto custo para a esclerose múltipla, né? Uma doença rara. E por serem medicamentos de alto custo, a gente não compra em farmácia e a grande maioria dos pacientes não consegue efetuar o pagamento. Há alguns que têm uma condição melhor, às vezes efetuam o primeiro, mas não conseguem manter isso de uso contínuo, porque os remédios são de uso contínuo. Então, você todo mês ter que pagar 10 mil, 11 mil, 20 mil, ou anualmente gastar 130 mil, né? 150 mil, então é um custo elevado, né? E muitas dessas medicações não foram inclusas ainda no protocolo do Ministério da Saúde e das medicações excepcionais, né? Principalmente uma que até agora nós da área médica não entendemos muito bem, nós neurologistas especialistas, porque não foi incorporado, que é o único medicamento para as formas de fato progressivas da doença. Então, o paciente que possui a forma progressiva da doença, ele não tem um medicamento incluso no protocolo do Ministério da Saúde até hoje. Já foi várias vezes submetido à Conitec e até esse momento não houve uma incorporação. Então, o Estado, por exemplo, acaba custeando esses medicamentos de forma judicializada, porque são pessoas que precisam se tratar e, obviamente, que o Estado fornece esses medicamentos, mas é um custo que não deveria ser estadual, né? E sim federal, né? É ruim a gente tocar nisso, né? Nada, tem que ser falado, sim. Isso eu acho que é um grande desafio para o portador de esclerose múltipla da forma primária progressiva. E tem muitos portadores que têm 30 anos de idade, são jovens. Meu Deus. Muitos deles são do sexo masculino, que estão no mercado de trabalho, que poderiam contribuir, né? Mas que não conseguem obter a medicação. Vamos falar sobre o agosto laranja, né, doutora? Em alusão à esclerose múltipla, para colocar mais ainda em pauta, né, a importância do diagnóstico precoce. Então, quanto mais se falar nesse agosto laranja, melhor ainda, né? Sim, com certeza. O mês de agosto é o mês onde se trabalha a conscientização da esclerose múltipla. Dia 30 de agosto é o Dia Nacional e o Dia Estadual de Conscientização da Esclerose Múltipla, né? O Estado da Paraíba já possui também seu dia de conscientização junto com o Dia Nacional. E durante esse mês a gente executa diversas ações, né? E começamos sempre a primeira semana do mês com a caravana da esclerose múltipla, onde nós viajamos ao longo do estado, fazendo divulgação da doença, fazendo atendimento dos pacientes que possuem o diagnóstico da doença em forma de mutirão, né, que moram a 9 horas, 8 horas, 10 horas, 2 horas, 3 horas de distância da capital, que é onde se localiza o centro de referência do estado. E vamos até lá de forma gratuita fazer esse atendimento. Nós divulgamos para todos os neurologistas do estado que nós estamos indo exatamente para que eles enviem aqueles pacientes que estão com suspeita diagnóstica, ou mesmo a população, ou um paciente falando para um conhecido que está pensando que tem esclerose múltipla, se dirigir àquele local onde nós iremos fazer o atendimento, para tentarmos fechar o diagnóstico ali daquele paciente, né? Então, nós viajamos com a equipe multidisciplinar, né? Com apoio da FUNAG e da Secretaria Estadual de Saúde, e escolhemos algumas cidades que são cidades que possuem o maior número de pacientes em torno dela ou nela,
né, e que possuem gerências estaduais de saúde. Né? Então, a gente vai, conversa com todos os funcionários das gerências, fazemos uma interação, isso é compartilhado, né, um trabalho em conjunto. Levamos informação da doença para eles, né? Tentamos ver como é que está a situação da dispensação da medicação de alto custo naquelas regiões. Aí trabalhamos a questão de educação continuada para os pacientes, os familiares e para os profissionais de saúde que comparecerem a esses momentos, né? Sim. Então, esse ano nós fomos a Campina Grande, Patos, Souza, no estado da Paraíba. E pela primeira vez esse ano, nós aumentamos o nosso número de cidades, não na Paraíba, mas no Rio Grande do Norte, na tentativa de compartilhar da nossa experiência para o estado do Rio Grande do Norte, já que lá ainda não existe um centro de referência, mas que existe universidade. Então, nós fizemos 2 encontros no Rio Grande do Norte, compartilhando, trocando experiências, né? E levando exatamente o que a gente desenvolve aqui, levando até lá e tentando dar formação, né? E gerar esse mesmo fruto lá no Rio Grande do Norte, já que acabam muitos pacientes vindo do Rio Grande do Norte em busca, né, de pareceres no centro de referência do estado da Paraíba. Olha aí que coisa boa, para quem não sabia, né, doutora? Tem o dia da conscientização da esclerose múltipla e se tratando da Paraíba, quantos pacientes são acompanhados pelo centro de referência? Atualmente nós temos 950 pacientes em acompanhamento no centro de referência do estado da Paraíba. Desse número, 485 são portadores de esclerose múltipla com o diagnóstico definido. Esses outros pacientes, para completar os 900, né, são pacientes de outras doenças desmielinizantes, né, que também são raras, de diagnóstico mais difícil, né, com exames muito mais caros até para poder fazer o diagnóstico e algumas que até impactam mais, né, em relação à qualidade de vida do que a esclerose múltipla de uma forma geral. Então, nós somos responsáveis por todas as doenças desmielinizantes do estado da Paraíba, né? Eu acho que é importante a gente mencionar, porque às vezes as pessoas escutam centro de referência, né? Sim. Mas é gratuito, né? Ele é gratuito, ele funciona pelo importante SUS, pautar isso. Exato. Muito importante. Ele é do SUS, ele é multidisciplinar, interdisciplinar, é gratuito. Ele funciona na estrutura da FUNAD, que fica atrás do Hospital de Trauma, ali na BR, né? E nós lá dentro da FUNAD nós temos um setor, né, que é o setor do centro de referência, com farmacêutico, com nutricionista, com neurologistas, com enfermeiro, com psiquiatra, um psiquiatra voluntário que nos dá um suporte lá no centro de referência, né? Então, a gente tem um e-mail, que é o crempb@gmail.com. As pessoas que tiverem alguma outra dúvida que não conseguiram sanar aqui no nosso encontro, podem enviar o e-mail crempb@gmail.com, que nós vamos responder prontamente. Normalmente, quando são essas questões sobre doenças, sobre sintomas, sempre é um neurologista que responde essas questões, não é a secretária, normalmente é um neurologista. Muito bem, doutora. A gente vai fazer o seguinte, vai dar uma pausa bem rapidinho, vamos para um pequeno intervalo e já já a gente volta com esse tema tão grande e de uma grande importância. Já já a gente volta.